Voltamos com a notícia de frente desta quinta-feira, véspera do Natal. Obrigada pela sua companhia aqui com a gente, viu? Vamos receber agora, a gente já recebe agora nos estúdios do A Notícias de Frente para uma entrevista especial o secretário estadual de Fazenda, Rogério Galo. Bom dia, secretário, seja bem-vindo. Bom dia, Nayara, bom dia, Paulo, bom dia, Lúcio, bom dia a todos que nos assistem. Secretário, claro que a gente não podia fugir da pergunta mais polêmica, né? Na verdade, do que está sendo repercutido nessa semana com a população, com as entidades, com a sociedade organizada. O VLT, a troca do modal VLT pelo BRT anunciada nesta semana, nessa troca nesta semana, pelo governador Mauro Mendes. E aí a população quer ter acesso, secretário, a todo o estudo que foi feito pelo governo do estado e, claro, que foi apontado aí essa inviabilidade. O senhor acredita que faltou o governo conversar previamente com os prefeitos, tanto de Cuiabá quanto de Várzea Grande, e também a Assembleia Legislativa, para poder apresentar, inclusive, esse estudo que aponta a inviabilidade do VLT? E também com o povo, né? Bom, com o povo, bom claro. dia a todos. Nós dialogamos bastante, lembrando que esse foi um diálogo inicialmente técnico. Nós estamos desde julho de 2019 num grupo técnico com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com a Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, debruçados sobre esse assunto e junto com a Caixa Econômica Federal. Esse tema vem sendo tratado em Mato Grosso desde pelo menos final de 2014, quando houve ali uma suspensão do contrato e drasticamente rescindido em 2017 com a Operação Descarrilho, em que foi descoberto, a partir de delação premiada do governador Silval Barbosa, o pagamento de propina por parte do consórcio VLT, em que o consórcio tinha a prática de contratar subempreiteiras que não prestavam serviços e que esse dinheiro ia para o bolso, segundo o próprio ex-governador, para o seu grupo político. Isso inviabilizou por completo a retomada do contrato. O contrato foi rescindido e rescindido foi também e declarado inidônea a empresas que compunham o contrato. Então nós temos hoje, o cenário era o seguinte e foi avaliado pelo governo federal junto com o governo do estado e também com a Caixa Econômica. Esse era o grande risco que se tinha. Uma empresa declarada inidônea com a qual você não pode contratar. Uma empresa inidônea, o estado não pode contratar. Uma empresa que, por exemplo, antes a Odebrecht, por conta da Lava Jato, ela ficou declarada inidônea, teve que ir para um acordo de leniência e no acordo de leniência, depois de pagar bilhões de reais, poder ser novamente contratada. Aqui no estado de Mato Grosso, esta empresa ela não concordou inicialmente lá em 2017 em fazer esse mesmo encaminhamento, houve a rescisão e com a rescisão nós temos hoje um vagão que é fabricado por uma empresa com a qual o estado não pode contratar. Esse é um problema técnico que é insuperável e nós não tínhamos condição de fazer a retomada daquele contrato, mesmo porque ele havia sido rescindido em 2017. Então, o diálogo que se estabeleceu ao longo desse 1 ano e meio foi um diálogo eminentemente técnico. Nos últimos dias, o governador fez reuniões com os representantes da Prefeitura de Cuiabá, Prefeitura de Várzea Grande, lembrando que durante esse 1 ano e meio, Nayara, nós fizemos também reuniões, inclusive em Brasília, com os representantes dos governos municipais, tanto com a Prefeitura de Várzea Grande, quanto com a Prefeitura de Cuiabá. Os respectivos secretários de Mobilidade Urbana também estiveram participando dessas construções. O próprio secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá disse que não foram chamados para apresentar foram chamados meia hora antes do início do evento. Eles tiveram acesso durante a discussão técnica. E o grande ponto que se tem agora, nós temos todos os estudos para colocar à sociedade, são 1.400 páginas que referendam uma decisão que eu não diria que é troca do modal, na verdade é o retorno para aquilo que inicialmente foi proposto para Cuiabá, que inclusive é o que consta do plano diretor de Cuiabá. Se forem pegar o plano diretor de Cuiabá, criado em 2007, lá coloca como o modal para Cuiabá o BRT. Então nós, na verdade, aí o governador Blairo Maggi colocou o BRT em 2010, em 2011, de modo sombrio, é só dar um Google, quem tiver agora em casa, abre o seu celular ali, vai lá no Google, dê um Google, coloque assim, nota técnica, mobilidade urbana, VLT Cuiabá. Vai verificar que nesse momento você vai encontrar que o senhor Igor
né, é um técnico do governo federal, disse que a nota técnica dele foi fraudada. A nota técnica dele lá, quando o governo apresentou para mudar de BRT para VLT em 2011, lá estava dizendo que o VLT era inviável para Cuiabá. Aí o que fizeram? Alteraram essa nota técnica, tiraram o parecer dele e colocaram o parecer favorável do VLT. Isso está no Tribunal de Contas da União, puniu 2 servidoras do Ministério, então o Ministério das Cidades, por conta dessa fraude. O VLT já nasceu como uma fraude e foi uma fraude na licitação, que inclusive tem ações na justiça, e nós sabemos por quê, porque se queria aumentar o valor do contrato de 500 milhões para 1,5 bilhão para se tirar um pedaço maior da propina que seria paga. A história toda veio à luz. Infelizmente veio à luz depois que nós já tínhamos pago R$1 bilhão. Agora, Porém, secretário. Ponto que é fundamental, Lúcio, se me permite, só para fechar esse raciocínio, um ponto que é fundamental. O próprio consórcio nos permite agora resgatar cada centavo que é do Estado de Mato Grosso. E como que nós vamos resgatar? Eles deram causa à rescisão do contrato. Quando uma pessoa dá causa à rescisão do contrato, ela tem que ressarcir a outra. Então, uma das maiores fabricantes de trens do mundo, que é a CAF, e uma das maiores empreiteiras do Brasil, que é a Serra Almeida, eles vão, primeiro, é o pedido que lá consta, levar os trens embora, colocar uma garantia aqui e ressarcir 676 milhões de reais para Cuiabá. O senhor não está sendo simplista demais quando o senhor fala com tanta convicção quanto a esse ressarcimento, secretário? Por que eu lhe pergunto? Porque há fases de recursos, né? O presidente da Assembleia, Botelho, teve aqui, inclusive, onde o senhor está sentado aí, opinando sobre isso, chamando de inglória essa luta, essa insistência ou intenção do governo de querer esse ressarcimento, já que, se acontecer, o que o Botelho e grande parte das pessoas não acreditam, vai ser daqui 20, 30 anos, porque isso há fases recursais na justiça, Paulo, que garantem isso. Nós tínhamos, eu só queria complementar, secretário, a pergunta do Paulo Coelho, até porque é o seguinte, tudo que o governo está dizendo agora, ou praticamente quase tudo, já ocorreu lá no governo Pedro Taques, que o senhor participou também do governo Pedro Taques, ele fez todos esses questionamentos e rescindiu o contrato também, não foi? Não foi ele que rescindiu? O fato foi. Então é o seguinte, a argumentação do governo não é a mesma. Não é. Não? Aí é o ponto central. Qual que é a novidade? Nesse momento, nós temos... O que tem de novo aí? O novo. As ações que foram propostas pelo governador Pedro Taques com o Ministério Público foram em 2015 e 2016. 15 e 16, o governador Silval ainda estava correndo da polícia. Em 17, ele fez uma delação premiada. Em 17, ele falou ao Supremo Tribunal Federal que havia recebido propina do consórcio VLT. Isso não tinha nas ações em 2015, em 2016. Então, as fraudes que foram colocadas lá no edital de licitação, que foram alterados os contratos para assinatura com o consórcio VLT, favorecendo o consórcio e diminuindo a condição jurídica do Estado lá na assinatura, nós não conhecíamos em 15 e 16. Fomos conhecer só em 2017. E depois, Lúcio, de toda aquela negociação... Quando era governador Pedro Taques. Aí, com o advento da Operação Descarrilho, tudo aquilo que estava no subterrâneo, nós tivemos acesso. E aí foi rescindido o contrato. Essa ação que foi proposta hoje foi com base na rescisão do contrato por conta da corrupção. É um fato novo e independente daquelas outras ações. Mas espera aí, Pedro Taques rescindiu, no governo Pedro Taques, em final de 2017. Foi rescindido inclusive com parecer o contrato com o consórcio exatamente por causa das revelações da Operação Descarrilho. E aí onde está a novidade? Qual a novidade? As ações judiciais, o que se diz, e inclusive foi estampado em jornais na manhã de ontem, que o que nós estamos pedindo já foi pedido anteriormente e a Justiça negou. Não é verdade. O que nós estamos pedindo agora é, pela primeira vez, nós estamos indo à Justiça para pedir, com base na rescisão, por culpa do consórcio, porque eles pagaram corrupção, pela primeira vez nós estamos pedindo o bloqueio de bens do consórcio e a entrega dos veículos para eles e eles dando garantia para nós. Então, pela primeira vez, nós temos provas contundentes da responsabilidade do consórcio pela rescisão do contrato. Isso é inteiramente novo.
essa ação, ela se distingue das demais e do sucesso das demais em função desse fato contundente, confessado por ela e, segundo consta, nós não temos ainda informações oficiais, que o próprio consórcio teria também já firmado acordos com a Justiça Federal e o Ministério Público Federal. O governo do Estado não tem conhecimento disso, mas fontes extraoficiais indicam. Por isso, Paulo, respondendo agora de forma direta, nós acreditamos no êxito dessa ação. Não é possível que a terceira ou a quarta maior fabricante de trens do mundo não tenha 100 milhões de euros para arcar com o dano que ela causou aos mato-grossenses. Lembrando, o pedido é para indisponibilidade de bens. Vamos ficar com bens bloqueados da empresa para garantir o ressarcimento. Nós acreditamos até que, com base nisso e com todas essas evidências, as empresas venham, sentem para uma composição, fazer esse ressarcimento amigável e que Mato Grosso tenha, Cuiabá e Várzea Grande tenha o que está prometido para ela desde 2010, que é um BRT eficiente e moderno. Secretário, o senhor está desconsiderando o devido processo legal, porque a empresa ela vai recorrer, ela tem direito de recorrer. E ainda que tenha 100 milhões de euros lá para fazer esse ressarcimento, tem que obedecer esse devido processo legal, que não é da noite para o dia. É isso que eu estou questionando para o senhor. Se o senhor acredita realmente que, mesmo com esse argumento novo aí que o governo está colocando agora, isso acontece, pelo menos nesse governo, por exemplo? Nós temos que, acredito, confio na justiça, na celeridade da justiça. Agora, óbvio, recursos haverão. O que não dá é para não fazer nada. Porque se nós ficássemos também não fazendo nada e continuando ainda tentando contratar com o VLT, nós estaríamos amarrados a uma empresa inidônea, que pagou propina, né, que está ali demonstrado pelo governador Silval Barbosa e pela auditoria que foi feita, que pagou propina pelos próximos 30 anos, sem possibilidade de expandir, sem possibilidade de chegar, por exemplo, ao PEDA 90, sem possibilidade de chegar ao CPA 4, sem possibilidade de chegar lá no Mapim, no São Mateus, sem possibilidade de chegar no Cristo Rei, no Parque do Lago, coisas que o BRT permite, por conta de uma decisão translocada, que teve fraude desde o primeiro momento no Ministério das Cidades. Nós vamos ficar amarrados a isso. Temos uma oportunidade única de reescrever a história com coragem e voltar àquilo que foi prometido a Cuiabá e Várzea Grande. Um modal moderno que se adapta à cidade, que também é elétrico, assim como é o VLT, que é tão confortável quanto, que permite que as pessoas saiam de um ponto, Lúcio, e foi considerado isso e assim, eu fico muito satisfeito em ter participado desse grupo de trabalho, porque teve a visão do usuário. A visão do usuário é exatamente essa. Uma pessoa que saísse do CPA 4 e quisesse ir para o novo shopping, Estação Cuiabá, ele teria que pegar um ônibus até ali o terminal do VLT, descer no centro e pegar o segundo ônibus. Hoje ele pega um ônibus apenas. No BRT é possível ele não fazer nenhuma integração. Ele sai do CPA 4 do terminal, o ônibus dele entra no corredor central, ele sobe a Avenida Getúlio Vargas e vai para lá pro Santa Rosa. Então, e foi levado em consideração a comodidade e o conforto. Com velocidade, o BRT é mais veloz, vai ter todos os terminais com ar-condicionado, os BRTs climatizados, e não é à toa que São José dos Campos, uma cidade com a população similar a Cuiabá, agora em 2020 está implantando o BRT, e estudou entre as duas opções, está implantando o BRT. Campinas ficou 20 anos com o VLT parado, de 95 até agora os dias atuais. No ano passado, Campinas, 2 milhões de habitantes, decidiu pelo BRT. Belo Horizonte, Confins Pampulha, não é VLT, é BRT. E Salvador, agora estou falando de projetos de 2 anos para cá, também optou pelo BRT. Por que só Cuiabá está certo? E Cuiabá tem um erro histórico nisso também, Cuiabá e Várzea Grande, nessa escolha. Por quê? E é preciso dizer, isso nós precisamos dizer, VLT no mundo inteiro, ele não é sistema principal, ele não é sistema troncal, ele é complementar. Qualquer lugar do mundo que você vai, no Rio de Janeiro, o VLT ele está onde? Num trecho pequeno no centro da cidade. Ele não funciona como eixo troncal. O que funciona como eixo troncal é ônibus e metrô, que tem velocidade próprias e pode alcançar os locais com mais facilidade. No caso de Cuiabá, havia uma perversão em relação, tecnicamente, a essa solução. E não é por outro motivo que a nota técnica do senhor Igor, lá do Ministério das Cidades, de 2011, disse: VLT em Cuiabá é inviável, mas os interesses econômicos à época eram muito maiores. Secretário, com tanta segurança,
que o senhor demonstra ao defender esse estudo do governo, o meu questionamento agora vai num outro sentido, né? Por que o governo faltou habilidade ao governo, né? Faltou habilidade. O governo poderia ter evitado toda essa polêmica que está colocada, porque ele acabou decidindo essa mudança no modal a portas fechadas. Só depois que chegou e colocou, olha, o que nós decidimos é isso aqui. Só depois disso estão procurando os representantes da sociedade para explicar esse estudo. Por que é que não se fez diferente? Olha, nós decidimos dessa forma por causa disso aqui. Por que é que não foi feito isso? Por que é que colocaram o pacote fechadinho com o lacinho em cima? Não dava para ter um pouco mais de habilidade política para evitar toda essa polêmica que está aí? As etapas estão sendo cumpridas, estão sendo observadas. Nós estamos agora numa etapa muito importante, que é uma etapa em que o Ministério do Desenvolvimento... Por que é que não se explicou antes, secretário? A etapa do Ministério do Desenvolvimento Regional. Essa etapa agora e também aqui já se anunciou, secretário, já se anunciou, já se deu a decisão. Olha, o governo decidiu isso. Por que não se explicou antes, O governo secretário? solicitou ao Ministério do Desenvolvimento Regional, Lúcio, e ele precisava fazê-lo, e foi a pedido, inclusive, do próprio Ministério, que não se desse publicidade ao trabalho técnico que vinha sendo desenvolvido, para que não houvesse interferências políticas, porque a gente sabe como pode, às vezes, um debate ser contaminado por visões distorcidas do mesmo fato. Não, mas então, o que eu estou colocando não é discutir, secretário, não era discutir. Era o seguinte, olha, o governo realizou esse estudo, né? É um parecer técnico, esse estudo técnico nos demonstra que o caminho é esse e nós vamos demonstrar para vocês. Por que é que não foi feito antes isso, Lúcio, essas conversas? Deixa eu entender. Um governador é eleito para quê? Um governador é eleito por maioria numa democracia. Agora o senhor está respondendo. Numa democracia para decidir. Ele não pode ficar. Nós não estamos aqui numa ágora grega em que todas as decisões eram compartilhadas numa democracia direta. Nós estamos numa democracia representativa. Agora nós estamos dialogando. Nós estamos dialogando. A minha pergunta é outra. A minha pergunta é porque podia o seguinte, podia chegar, reunir, Lúcio, o governo discutiu isso Lúcio, deixa por causa disso. Deixa eu entender. O processo é mais importante que o produto. Deixa eu entender. A decisão está correta ou está incorreta? O processo é mais importante, a forma é mais importante que o conteúdo. A decisão do governo. Mas que polêmica? Que polêmica? Não tem polêmica. Não, que polêmica tem até esse momento? Nós estamos na imprensa. Não, nós estamos na imprensa nesse momento. A sociedade, nós estamos dialogando em absoluto. Mas depois que tomou a decisão. Não é que depois. Mas o que eu quero dizer para o senhor, deixa eu lhe secretário, dizer, é que Paulo, assim, tomou-se uma decisão sem consultar aquilo que é mais importante, que é o povo. Não é só consultar, é mas consultar como? Talvez trazer esse povo Os estudos perto. todos estão sendo mostrados para os representantes. Não adianta tomar decisão. Nós chamamos os prefeitos de Cuiabá e Várzea Grande e apresentamos todos os estudos. Todas as dúvidas foram saneadas e entregues os estudos. Serão protocolados, estão protocolados os estudos. Os estudos já com os representantes federais. Os estudos já estão com a Caixa Econômica Federal. Quer dizer, agora o debate tem que ser feito... Os prefeitos foram chamados quando? Os prefeitos foram chamados na segunda-feira. Meia hora antes de fazer Não foi meia hora, foram algumas horas antes. Algumas horas antes. Agora, a decisão era do governo do Estado. Agora, a decisão do governo. Vamos supor que um prefeito seja contrário. Vamos supor que um prefeito defenda que tenha que ser o VLT. Obrigatoriamente vai ter que ser o VLT. Vamos ter que continuar com uma decisão equivocada, que onera os cofres públicos, que o subsídio vai ser mais caro, que a tarifa vai ser mais cara, que vai gerar problemas de impacto visual na cidade, que nós vamos ter que destruir todas as árvores do canteiro central, não vai ser possível construir ciclovia, não vamos chegar onde as pessoas moram em Cuiabá, porque uma dos representantes é contrário. A decisão é do governador e ele não vai se omitir em tomar a decisão. Esse é o ponto central. Mesmo se ela estiver errada, mesmo se ela estiver errada. Tecnicamente, esse é o ponto, Paulo. Não é uma escolha somente política. É isso que tem que ficar claro. Ele não tem lá, eu vou asfaltar A ou asfaltar B. Aí ele pode escolher entre as duas opções e as duas opções são válidas. Ele não tem, com toda sinceridade, com tudo que está sobre a mesa dele, ele não tem opção se não escolher pela retomada do BRT. Porque, senão ele pode ser, inclusive, processado pelo Ministério Público e pelos tribunais de contas, porque ele está tomando a pior decisão para o Estado. É diferente. O que nós estamos falando aqui é que, tecnicamente, ele não tem opção. Ele não tem opção.
O gestor não tem opção. Se esses estudos estivessem na mesa de qualquer representante do município de Cuiabá ou município de Várzea Grande, mas essa decisão é do governador. Então, só para entender não aqui, tinha, só para fechar aqui, ele não tinha a opção, tem telespectador, a opção do governador foi colocada do ponto de vista técnico. É a diferença entre ele escolher entre asfaltar uma rua ou outra. Ele pode escolher entre as duas opções são válidas. Nesse momento, entre BRT, nas 1.400 páginas, nós não achamos linha que justifique o VLT. E, pelo contrário, se tornou ainda mais inviável com a paralisação de 6 anos, motivado pelo pagamento de propina. Então, assim, para dar uma esclarecida definitiva nesse assunto, papo reto aqui, de coelho para galo, galo para coelho, eu queria que o senhor... Estamos na fauna, né? A gente não está aí. Queria que o senhor falasse... Fechou-se um pacote, o governo tomou a decisão e apresentou aquilo que o Mauro Mendes fez lá no gabinete dele, lá no Palácio, nada mais foi do que, é isso que eu decidi. Isso não é passível mais de mudança. Seja Ministério Público, seja a população, de acordo com as suas organizações aí, associações, enfim, quer dizer, não se muda mais. Tecnicamente é isso, o governo acha que é isso e será isso. Assim, não é o governo, Paulo. Aí que tá, nós não podemos fazer tábula rasa de todos os estudos que foram assinados por engenheiros de trânsito, arquitetos, profissionais da área, Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana tem os melhores técnicos, foram contratadas excelentes consultorias, nós temos 1.400 páginas escritas sobre esse assunto. É fazer tábula rasa demais. É dizer que, por que então, que lá para o VLT, para se tomar a decisão entre... Olha só como é uma inversão de valores. Lá atrás, quando se mudou de BRT para VLT, tanto foi necessário ter um parecer técnico e teve que seguir, que teve que fraudar um processo, tirar um parecer que falava que o VLT era inviável para colocar falando que o VLT era viável. Isso foi feito em 2011, é o TCU que está falando e está transitado em julgado. Agora não. Então, significa dizer que aquilo que foi utilizado há 10 anos atrás, o governador teve à sua mão agora um estudo limpo, reto, sem interferência política, os técnicos ficaram à vontade, poderia ter chegado e falado, não, o VLT é viável. Não tenho dúvida que a decisão a ser tomada era retomada. Mas do modo como está, esse estudo não foi disponibilizado por quê? Os dados, a planilha e tudo. Gente, nós tomamos a seguinte decisão, que é essa aqui, e aqui estão os números e tudo. Isso está colocado, todos os estudos estão aqui. Agora, todas as entidades, nós sentamos com o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, todos poderão vir à luz e falar. Agora, o problema dá a impressão que o governador tinha escolhas, e ele não tinha cenário. Ele não tinha cenário para tomar uma deliberação entre um estudo que coloca isto é inviável e isso aqui é viável. O gestor, ele não tem opção de ir por inviável. Ele tem o dever de ser eficiente. É um princípio da administração pública, está lá na Constituição Federal. Precisa ser eficiente, precisa gastar bem o seu dinheiro, cidadão. E para gastar bem o seu dinheiro, ele tem que dar eficácia aos recursos públicos e tomar sempre a melhor decisão. É para isso que existe, não precisa de burocracia. A burocracia e toda a análise técnica que foi feita apontava para um só caminho. Então, feito isso e colocada a discussão, óbvio que agora pode vir as críticas que quiserem fazer, mas do ponto de vista técnico, está absolutamente respaldado, inclusive pelo grupo de trabalho de mobilidade urbana formado entre essas 3 entidades que eu mencionei. Ministério do Desenvolvimento Regional, pela Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, técnicos do Governo do Estado e da Caixa Econômica Federal. Secretário, há muito tempo, basicamente, pelo menos há um ano, né, o governo, né, através dos seus representantes, no governo Mauro Mendes, já dava sinais, emitia mensagens, que era mais simpático ao BRT do que ao VLT. E aí existe uma desconfiança, né, que o que pode ter influenciado também esta decisão pelo BRT seria o seguinte, de que teria ocorrido um fortíssimo lobby de setores políticos, defendendo interesses de empresas que atuam, empresários de ônibus, né? Tem isso? Em absoluto. Não tem? Dizer que você pode corromper mais de 20 assinaturas que estão espalhadas em estudos técnicos, primeiro que é um crime, é uma calúnia, é uma injúria. Né? E das mais diferentes instâncias. Isso ocorreu na época do VLT.
Isso ocorreu porque está dito lá por um técnico do Ministério das Cidades que o parecer dele foi retirado do processo que condenava o VLT. Isso aconteceu. Agora não, Lúcio. É uma especulação que se faz, não existe nenhuma influência, mesmo porque 1.464 páginas demonstram claramente que para Cuiabá e para o usuário, nós temos que perguntar, gente, não é para almofadinhas que ficam em seus gabinetes e apartamentos. A Secretaria Nacional... Espera aí. A Secretaria Nacional... Quem são os almofadinhas, secretário? Existem muitos. Eu não posso nominar. Não. Existem muitos. Assim como você falou também, insinuou que poderia ter lobbies de setores. Quais seriam esses? Eu não insinuei. Foi uma pergunta. Eu só disse que... Só um minuto. Secretário, agora eu vou esclarecer a minha posição. Eu não insinuei. Existem fortes rumores. A gente já ouviu isso muito nos bastidores. Agora é o seguinte, o jornalista tem a missão de perguntar. Assim né? como agora, eu também tenho. Eu sei. Assim como eu também tenho de dizer que existem vozes. Vou repetir a pergunta para não ficar dúvida. A pergunta foi a seguinte, falou, olha, pode ter tido influência de políticos que exerceram um lobby fortíssimo a favor dos empresários que atuam na área de ônibus? E quem faz essa pergunta também, secretário, é a sociedade. Eu lhe respondi. Aí, qual sociedade? Eu nunca vi essa pergunta até hoje. A gente já recebeu várias vezes aqui, secretário, essa pergunta. Também de modo objetivo. É impossível... Não, eu só quero dizer que eu não insinuei, eu perguntei. É impossível corromper 20 assinaturas, né? Essa é uma acusação muito grave para técnicos que trabalharam na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, do Ministério do Desenvolvimento Regional, da Caixa Econômica Federal, do Governo do Estado, instâncias técnicas e de consultores também que foram contratados pelo Estado e assinaram termos de responsabilidade. Então, assim, seria fazer tábula rasa, né, de estudos que foram realizados por técnicos extremamente profissionais e competentes e que são responsáveis. Jamais houve qualquer influência. Mesmo porque vai ficar demonstrado que aquilo que estava planejado em Cuiabá desde 2007, no seu plano diretor, que é o BRT, e foi aprovado na matriz de responsabilidade e foi alterado de modo fraudulento para a VLT, vai se retornar agora. É isso que eu quis dizer de forma muito objetiva. Agora, um ponto que aí eu quero reforçar, que foi levado em consideração pela equipe técnica, foi a comodidade do usuário. A comodidade do usuário. Cuiabá, Nayara, tem uma característica urbana, e a gente que mora aqui nós sabemos muito bem, é só olhar imagens do Google Earth. Você vai ver uma cidade muito espalhada. Ela não é uma cidade adensada. É uma cidade que, habitantes por quilômetro quadrado, é a 23ª capital do Brasil de densidade demográfica. Isso faz com que nós tenhamos os nossos corredores com uma importância relativa, diferentemente de cidades que são mais adensadas, que as pessoas estão mais próximas e vão para os mesmos lugares, se movimentam diariamente. Aqui não, tanto que não havia, que foi feito um estudo de origem e destino para saber de onde as pessoas saem, que andam de ônibus, e para onde elas vão. Por isso eu quis dizer que, quando eu falei almofadinha, foi uma metáfora de dizer que quem faz crítica tem que saber qual é a realidade de quem anda de ônibus. E quem anda de ônibus, o cara que anda de ônibus, ele quer sair do Parque do Lago, ele quer sair lá do Cristo Rei e vir para o centro de Cuiabá com uma só condução. Ele não quer integrar 3 vezes para chegar aqui, o que obrigava, Paulo, só para eu concluir esse raciocínio, que isso é muito importante, que é a perspectiva do usuário. Eu não estou nem falando de tarifa, que é R$ 2,40 mais barato, se você considerar só BRT para a VLT. Não esquece a questão econômica. Estou falando de comodidade, de tempo. É o cara que mora lá no Pedra 90, ele acordar 30 minutos depois, se ele não tiver que fazer 2 integrações para ele ir trabalhar no shopping, por exemplo, Estação Cuiabá. Ele poder sair da sua casa, tomar um ônibus, entrar no corredor exclusivo do BRT, trafegar até o centro e seguir diretamente. Coisa que a rigidez, a inflexibilidade do VLT sob trilhos não permite. Cuiabá está construindo novas avenidas. O prefeito Emanuel anunciou o contorno leste. Quer dizer, nós estamos levando a cidade para onde as pessoas efetivamente estão. O VLT, ele é rígido para que você faça as ampliações numa cidade com as nossas características. O BRT, ele é flexível. E ainda mais com a atual tecnologia que se tem,
é perfeitamente possível você fazer os corredores centrais até chegar a esses eixos, novos eixos de desenvolvimento, o que o trilho não permite. E teremos tecnologia nacional. Hoje nós temos tanto a encarroçadora, quanto o próprio motor e as baterias. A questão ambiental, vou entrar nisso agora. A questão ambiental são baterias de lítio, são baterias recarregáveis. Isso já está rodando, esse ônibus roda já em São José dos Campos. Tecnologia nacional, fabricado em Campinas, no interior de São Paulo. Os ônibus, portanto, em termos de sustentabilidade, são tão sustentáveis quanto o VLT e com menos impacto visual, porque nós não teremos, inclusive, aquelas catenárias, aqueles fios aparentes, eles serão baterias. Você roda 12 horas e recarrega, Nayara, durante 3 horas. E detalhe, tem ganhos adicionais ambientais que não tem no VLT. E aí eu vou citar um. Aqui na Avenida do CPA está programado, Lúcio, um parque linear. Por quê? Vai se utilizar os dois corredores, as duas faixas ligadas ao canteiro central. Então vai ficar praticamente com o canteiro central preservado. Uma ciclovia com a manutenção de árvores nos 6 quilômetros do BRT aqui na Avenida do CPA. Com o VLT, haveria o sacrifício de todas essas árvores e não haveria a possibilidade de ciclovia. E detalhe, com ganho ambiental e com nível de ruídos e de comodidade absolutamente idêntico. Se acessarem o portal do Governo do Estado, www.mt.gov.br, lá está imagens do BRT. Por dentro, esse BRT que é fabricado já em Campinas, ele é idêntico a um trem. Ele tem exatamente a mesma configuração, num ônibus biarticulado cabem 180 pessoas, com ar-condicionado e nível de ruído até menor do que o nível de ruído do VLT, porque ele é um veículo que roda sobre pneus, né? Portanto, ele tem, de fato, todos os atributos favoráveis para a nossa cidade e não à toa que está sendo adotado em Só para outras encerrar cidades. esse assunto, da minha parte pelo menos, para a gente ir para o intervalo. O intervalo comercial, porque a Nayara já me deu 2 cutucões aqui. Ontem, também conhecido como quarta-feira, dia 23, a imprensa, inclusive aqui no Gazeta Digital, noticiou que... Acho que é anteontem, no dia 23. Dia 23, né? Dia 23. E o deputado Medeiros acionando a PGR por conta de uma alegação que é o uso indevido aí, né, o desvio de finalidade dos recursos públicos quando se houve essa decisão do governador, do governo de Mato Grosso de trocar. Até como procurador que o senhor está respondendo mais como procurador que como secretário de Fazenda, mas qual é a sua posição em relação a essa ação do Medeiros? Nós não estamos ofendendo porque o contrato com a Caixa Econômica ele está vigente e está suspenso em relação à sua execução, né? No caso da obra. Nós solicitamos ao Ministério a autorização para mudar o escopo. Portanto, acho que o deputado Medeiros, com todo respeito, está trocando as bolas aí. Acho que ele não leu o que o governo do Estado fez. Nós solicitamos a autorização do governo federal para fazer a alteração do escopo. Nós não estamos trocando aleatoriamente, mesmo porque não poderíamos. Nós dependemos da autorização da Caixa Econômica e do Ministério do Desenvolvimento Regional. Inclusive, o governador já teve conversas com o ministro Rogério Marinho e nós esperamos que essa decisão saia até fevereiro. Certo, vamos para um breve intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente, com a entrevista com o secretário estadual de Fazenda, Rogério Galo. Boa.